Bom dia, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2, certo? Dando continuidade ao capítulo de hidrostática, vamos fazer uma aplicação simples aqui, mas ao mesmo tempo bem interessante da lei de Stevens, né? Alguns livros, pessoal, colocam lei, outros colocam, alguns autores vocês vão verificar que a palavra lei está presente, outros vão verificar que é teorema, certo? Eu particularmente não gosto da palavra lei, mas acabei colocando por questão de, como se diz, comodidade, né? Mas o correto, eu acho que o termo correto seria teorema, não lei. Então vamos apagar aqui e vamos colocar teorema. Aplicação do teorema de Stevens. Teorema de Stevens. E aqui, ó, deixei passar, cometendo aqui um erro ortográfico. Física tem acento. Bem, então vamos lá, pessoal. A ideia desse exercício aqui, dessa aplicação, é tentar determinar o valor da densidade de um determinado fluido em função de de certos parâmetros e também da densidade de um outro fluido, né, que está presente também no mesmo vaso. Então isso aqui chama-se vaso comunicante, né? Tem aqui o formato de U, né, um tubo formato U, e são vasos comunicantes. Aí eu tenho dois fluidos, certo? Cujas densidades são diferentes. Um fluido em azul, que a densidade é ρ, e o outro fluido em vermelho, né, que a densidade é ρ0. Eu sei quem é ρ0, certo? Eu estou partindo do pressuposto que eu conheço a densidade do fluido vermelho, certo? E H e D. E aí a ideia é tentar determinar a densidade ρ em azul em função dos parâmetros D, H e da densidade ρ0, certo? Então, como que vamos resolver isso? Primeiro a gente tem que lembrar do seguinte, antes de sair aplicando a lei de Stevens, né, a gente tem que lembrar do princípio de Pascal, né, que afirma que a pressão transmitida em um determinado ponto, né, a pressão exercida em um determinado ponto ela é transmitida para todos os outros pontos do fluido. Esse tipo aqui de comportamento, na verdade, a gente pode fazer o seguinte, né, de uma forma prática, o que ele quer dizer? Que a pressão em um determinado ponto, no mesmo nível, vai ser a pressão no outro nível. Então, prestem atenção. Eu vou escolher dois pontos de forma conveniente e pelo princípio de Pascal, eu vou dizer que os pontos desses dois pontos diferentes são iguais, né? A pressão. Então, aqui eu escolho o ponto P1, aqui, né? O ponto 1 e aqui eu escolho o ponto 2. E aplico a pressão, e aplico, né, a igualdade aqui do princípio de Pascal. Está aqui, ó. Esse aqui é o princípio de Pascal. Certo? Só que eu tenho que desmontar quem é a pressão P1 e quem é a pressão P2. Então vamos lá. Pressão P1 vai ser quem? A pressão P0. Esses vasos aqui estão abertos, né? Então, a pressão P0 aqui é o que? É a pressão atmosférica. Vamos falar dela no próximo vídeo, certo? Aqui temos a pressão atmosférica atuando aqui na superfície desse líquido. E da mesma forma a gente tem também a pressão atmosférica atuando, na verdade, atuando na superfície desse líquido vermelho também, ok? Pois bem, pessoal, então a gente tem que montar exatamente as pressões P1 e P2. Então vamos lá. Aí sim a gente aplica agora o teorema de Stevens, que diz o seguinte, olha, a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica mais a densidade do líquido, que multiplica a gravidade, que multiplica a distância. Só que essa distância aqui é o D, né? Como vocês podem observar, é o D. Então não tem muito mistério. Agora,
A pressão 2, no ponto 2, já é um pouquinho diferente. Por quê? Repete-se o mesmo procedimento, é a pressão que está sendo exercida, né, que é a pressão atmosférica, mais a densidade do líquido, multiplica a gravidade, a distância D, né, mais quem? A densidade do líquido, a gravidade, que multiplica essa espessura não, pessoal, essa distância H aqui também. Aí a gente pode colocar a densidade do líquido, vermelho, e a gravidade em evidência. Aí a gente fica com H mais D, certo? Como vocês podem ver aqui, onde eu estou destacando aqui. Aí eu já sei quem é P1, já sei quem é P2. Eu aplico o princípio de Pascal e chego aqui, ó, nessa relação. Que me diz que P1 é igual a P2. Aí você vai ter P0 do lado esquerdo e P0 do lado direito. Se eu passar esse P0 do lado direito para o lado esquerdo, vai cancelar, porque vai ficar P0 menos P0, isso vai dar zero. E se eu fizer o contrário, vai acontecer a mesma coisa. Então a gente cancela aqui o P0 com P0 e fica ρGD igual a ρ0 GH mais D. Certo? E na linha seguinte, a gente verifica que a gravidade também é um fator comum. E aí a gente pode eliminar a gravidade fora também, porque se eu passar esse G dividindo aqui embaixo, é a mesma coisa que eu passar o G do lado direito aqui para baixo do fator aqui do lado esquerdo. Vai cancelar do mesmo jeito. Então a gente pode já cancelar essa gravidade aqui também. E aí a gente reescreve o ρ, né, que eu quero definir a densidade ρ em função da densidade do líquido vermelho, mais os parâmetros H mais D. Então fica essa expressão aqui, ok? Então, pessoal, voltando aqui, né, tínhamos determinado a densidade do ρ em função da densidade do líquido, cujo o valor teórico é ρ0, que multiplica H mais D, certo? Aí vamos fazer aqui alguns casos, né? Vamos atribuir valores. Vamos supor que o primeiro caso, que é o caso 1 aqui, eu tenha o H igual a 8 centímetros e o D igual a 2 centímetros, certo? Ok? Substituindo aqui na expressão aqui em cima, eu vou ter o quê? Uma densidade do líquido que é 5 vezes maior que a do líquido vermelho, certo? Tenho aqui o líquido, né? Lembrando que tem o azul e o vermelho. Eu quero achar o azul em função do vermelho, que é o ρ0. E aí eu vou chegar nessa relação, que a densidade do líquido azul é 5 vezes maior que a densidade do líquido vermelho. Ou a gente pode interpretar de outra forma. A gente pode dizer, olha, o líquido vermelho ele é a quinta parte, né? Ele é 1/5 do líquido vermelho, do líquido azul, certo? Se a gente inverter, né, os valores de H e D, que é o caso 2, eu coloco o H igual a 2 centímetros e coloco o D igual a 8. Eu faço uma outra experiência, pego um outro líquido e comparo com o líquido vermelho. E aí eu verifico que agora os valores de H e D são diferentes, porém trocados, né? Eu verifico que o H agora deu 2 centímetros e o D deu 8. Então nesse caso aqui eu vou ter que o meu novo líquido, né? Ele é 1,25 vezes maior que o líquido, a densidade, né? A densidade desse novo líquido é 1,25 vezes maior que a densidade do líquido vermelho, certo? Perdão, pessoal, desculpe. E fazendo o último caso, que é o caso 3, quando eu verifico que eu faço um outro experimento, eu pego um outro líquido diferente, só que mantendo sempre o vermelho, né, que é o ρ0. E aí verifico agora nesse caso que as alturas ficaram iguais. Nesse caso específico eu mostro que se eu substituir H por D, vai ficar D mais D dá 2 dividido por D dá 2. Então eu vou ter o quê? Que a densidade desse meu terceiro líquido ela é o dobro da densidade do líquido vermelho, certo? Ou eu posso dizer que o líquido vermelho apresenta a metade da densidade desse novo líquido, certo?
Então, pessoal, isso aqui só foi uma análise prévia, né? Para que o vídeo não fique muito grande. Eu fiz uma análise prévia de um problema clássico. Na lista de exercícios que eu vou estar postando em breve, eu vai ter um problema muito parecido, só que agora vai ser com a água e com o óleo, certo? E aí, se der, a gente faz em sala de, a gente faz na aula síncrona, tá? Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima videoaula.